as interferências humanas, como que nós, enquanto indivíduos, contribuímos para, digamos que, para impactos diretos no meio ambiente. Tem também falando um pouco sobre coleta seletiva, a separação, a segregação do lixo, né? Lixo orgânico, o que é que recicla, o que é que não recicla. Inclusive fala um pouco sobre reciclagem, o que é reciclado, o que é que não pode ser reciclado, qual é o nosso papel como cidadão nesse aspecto. E aí, como eu havia já dito, esse é um projeto piloto, eu espero que vocês recebam assim, de braços abertos, e inicialmente é só para conceituar, trazer para vocês conceitos e uma forma de conscientização também de todos nós enquanto indivíduos, certo? Na sala de aula essa temática. Entra com um projeto. E assim, eles desenvolvem o que, por exemplo? Tem várias etapas de trabalho. Tem falar de ano que a gente pegou os meninos, inclusive da noite, que é minha área de atuação, eles trouxeram roupas que eles não usavam mais, e aquela roupa foi redesenhada, costurada, modificada, e depois eles colocaram, eles fizeram a exposição desse material. Aquela parte prática, o que eu ia em casa, que eu não uso mais, o que ia virar pano de chão, o que eu ia dar como fiscalidade, eu nem usaria. Então eles transformaram, eles significaram aquele vestuário e depois redistribuíram que na escola física. Então as ações são mais voltadas para a prática. Para a prática, de fazer a uma pessoa se mobilizar mais. E que ela possa de fato usar isso. Então teve roupa de boneca, de boneca. Eram roupas que eles não iam usar de jeito nenhum. E qual é o papel do gestor? O seu papel nesse desenvolvimento, nessa inserção? Quando eu sento, a gente tem que falar sempre, quando a gente começa a conversar os projetos que vão acontecer no próximo ano, a gente precisa começar a pensar o que dá certo, o que não dá certo. A gente controla isso para garantir que o que está na lei seja feito. Mas na parte do planejamento, assim, isso que a gente puder dar, o que tem de perto da escola, pode ser colocado à disposição dessa atividade. A instituição pública ainda tem dificuldade financeira, mas nem tudo está à disposição para a gente usar da forma que a gente quer. Um exemplo é a reforma dessa escola. Uma placa lá fora. Não, ainda está em processo de reforma. Então, R$600 mil, eu pergunto, o que é que ela melhora em termos de ambiente? Uma sala dessa não deve funcionar com ventilador, sem ar-condicionado. Não existe um projeto que a gente não visitasse tanto da luz elétrica Artificial. Não teve. E a gente não precisa afinar isso. Uma reforma dentro de uma unidade pública. Apesar do professor, vocês são consultados. Desse repasse que existe essa destinação, não, tantos por cento vai ser destinado aos projetos. Federal paga isso, mas no geral eles são projetos de matemática, português, de educação física, não tem questão de ambiente, não posso trabalhar. Uau, eu acho que pode ser implantar uma reciclagem da escola, a gente pudesse pedir que a escola tivesse aquele telhado mais alto, para ventilação. No jeitinho a gente consegue sim. Agora na tática, ela fala não, mas ela é por aquela gente que está muito
Aí eu tinha nem a como. Hoje os professores estão muito bem preparados. Tem pode ser uma demanda financeira, demanda pedagógica, se sustentar. E agora disse que a falta só 15, né? Existe algum impedimento? A formação continuada é responsabilidade do pedagógico. Então, ele tem que se preparar para dar conta disso. Não que a prefeitura não dê, que existe estrutura. Mas hoje muito mais voltado Hoje está no quadro. na prefeitura. Realmente é necessário. Mas Eu já falei 3 cursos lá. É a base de tudo. É isso. É só um levantamento bem rápido. A gente já termina aqui o nosso questionamento. Muito obrigada. Obrigada.